A paz do Senhor, amados. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom estarmos aqui com entusiasmo, né? Entusiasmo vem do Senhor. Eu já até perguntei para o Senhor por que eu sou tão entusiasmada, né? E a gente sabe que é do Senhor. Ele já falou para nós que quando nós estivermos nos preparando para a aposentadoria, nós vamos aí trabalhar muito ainda na obra. Então tem que ter muito entusiasmo, né? Para chegar nos 50, 60, 70 com alegria e com a força que o Senhor pode nos dar. Amém, amados? Eu acredito que quando os espias que foram ver a terra e a terra estava cheia de gigantes, eles voltaram com entusiasmo, né? Acreditando, né, que eles venceriam os inimigos. Mas eu senti que dar uma continuidade à palavra que a gente começou na semana passada e que Deus nos chama, né? O Senhor Jesus nos chamou para sermos os pequeninos dele, né? Aqueles que são guardados por ele, aqueles que dependem dele, né? Em tempos difíceis, porque foi essa palavra que o Senhor Deus trouxe, né, para a igreja no começo do ano, que haveriam tempos difíceis. Mas para aquele que nele crer, que confiar, o Senhor Deus enviaria, né, o socorro, enviaria a provisão, enviaria a necessidade da que nós necessitássemos. Então nós temos visto Deus fazer isso, nós temos visto Deus cumprir a palavra dele neste lugar e nós sabemos o quanto que Deus nos ama, né? O quanto que Deus tem se empenhado em realizar a palavra dele em nós, para que nós não desistíssemos, né, nos tempos difíceis. Então eu terminei até no domingo passado falando que nos tempos difíceis nós não podemos nos esquecer quem nós somos, né? Que aquele que sabe da tua história, sabe de onde veio, ele sabe para onde vai, né? Uma coisa que, quando eu conheci o 15, ele falava assim, mas como que vocês não têm a história de vocês? Vocês não sabem a história de vocês, né? Ah, mais ou menos, a gente sabe que minha mãe é de Minas, né? O meu pai é de Itu, porque ele, com a família dele, fizeram até árvore genealógica, né? Eles sabem de onde vieram, eles sabem o que aconteceu. Quem sabe da sua história, sabe o sentido da vida. E nós temos uma história, principalmente a partir do momento que a gente falou, Senhor Jesus, eu estou aqui, né? A partir do momento que o Senhor Deus se revelou para nós passamos a fazer parte de uma história de vitória. E não é uma vitória sem luta, não é? Porque nós temos tido vitórias, mas as vitórias têm sido, é claro, em cima dos tempos difíceis, porque Deus se mostra, não é? E por que tem luta? Vocês se lembram do que eu falei na semana passada? Por que nós passamos por lutas? Por que Deus não nos dá tudo assim, rapidinho? Para não sermos filhos mimados, para sermos aperfeiçoados, né? Pensa no filho mimado, né? Então Deus não quer filhos mimados, Ele quer filhos que sirvam sim como soldados e no exército dele, né? E não dá para ser mimado, para na hora da batalha sair correndo, porque não sabe lutar. Então, passaremos sim por tempos difíceis, mas nos tempos difíceis Deus, Ele já se revelou através do Filho Jesus, para nos garantir a vitória nos tempos difíceis, amém? Porque o Senhor Deus, Ele quer se revelar a mim e a você, né? Ele quer se mostrar. O que é se revelar? É se mostrar, é dizer, olha, eu sou Deus, eu estou aqui, né? Eu posso realizar na tua vida nos dias de hoje. Então Deus já se revelou através do Filho, mas Ele mesmo assim continua se revelando. Por quê? Jesus falou, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? Então a vida que nós temos em Jesus é abundante porque o Senhor Deus revela, e revela aos seus pequeninos, aqueles que dependem, Ele revela o caminho. E que o tempo difícil, como nós vimos lá no tempo dos hebreus, quando foram escravizados na terra, no Egito, eles passaram por tempos difíceis, mas Deus já tinha profetizado esse tempo difícil. Porque o tempo difícil na nossa vida também é assim. Tem hora para começar e hora para terminar.
Quando nós estamos num tempo difícil, parece que não vai ter saída, não é verdade? Parece que o sol não vai brilhar mais. Ontem nós tivemos um dia de chuva, não é? Já começou na sexta, grande chuva, né? Trovoadas na sexta-feira à noite, ontem chuva, o céu encoberto, mas hoje o sol brilhou. E essas coisas precisam mexer conosco, porque o sol da justiça, que é o nosso Deus, é dessa forma também. Quando nós estamos no dia chuvoso, parece que não vai ter sol nunca mais. Não é? E você sabe que isso mexe muito, principalmente em lugares em que, no hemisfério norte, onde o período de outono e de inverno é realmente outono e inverno, e o sol não aparece. E muitas pessoas entram em depressão, porque o corpo fica acreditando. O pastor está me provocando. O pastor me provocou agora. Eu não falei nada. Isso, estava me provocando. Então, depois eu falo para vocês a provocação. Isso, eu vou revelar essa provocação para vocês. Então, nesse tempo que o Senhor tem para realizar, o dia que está chuvoso, então nesses dias de outono, e é chamado mesmo outono no hemisfério norte, o mês de outubro, principalmente para os estudantes, um momento do outubro negro, porque é um outubro que as pessoas tendem a ter depressão, exatamente, porque o sol não aparece, e fica parecendo que o sol nunca mais vai aparecer. E muitas vezes nós ficamos assim num tempo difícil. Ontem, sábado, chuva, parece que o sol nunca mais vai brilhar. E hoje nós amanhecemos com o sol. Enquanto nós estávamos louvando, o Senhor Deus estava ministrando isso no meu coração. Eu sou o sol da justiça. Eu faço brilhar. No meu dia, existe um dia determinado para o sol brilhar, para o sol da justiça. E a justiça que vem do Senhor não é porque eu ou você mereçamos essa justiça, mas porque Ele é misericordioso e Ele vela pela palavra dEle. Ele zela e vela. Vela é quando a gente põe aquela vela para ficar na vigília, né? Olha, estou em vigilância. O Senhor Deus, Ele fica velando pela palavra dEle para que ela se cumpra. Amém, amados? Amém. Então, no tempo difícil, nós não podemos ter medo, né? E é uma bênção a música que fala que um dia os problemas haverá um fim. Haverá um fim para os problemas, mas até este dia chegar eu te louvarei. E é isso que eu quero fazer um convite a vocês nesta manhã, que até que esse dia chegue. É difícil, né, quando eu estou aqui? Porque eu vivo para lá e para cá. Não, por causa do computador. Ah, tá bom. É que é difícil, eu não consigo ficar parada. Isso tem que ter uma câmera flutuante. Eu já tento ficar aqui, que o pastor fica preocupado de eu cair, de eu tropeçar. Então, enquanto Deus pode nos... Tica, você fica quieta. Então Deus sempre tem uma promessa de escape nesse período difícil. E eu ainda convidei vocês, né, a não nos esquecermos de quem nós somos, dependentes de Deus, somos de Deus. Deus já se revelou através do Filho a nós, porque no tempo difícil tem hora e dia para terminar. E que existe uma promessa de escape para o tempo difícil e melhor, uma promessa de provisão no tempo difícil. Amém? Amém. E convidei vocês a erguerem um altar. E esse erguer um altar, e Deus falou, galera, ele sabe o que é erguer um altar? Como que eu posso erguer um altar nos dias de hoje, né? E aí, uns aspectos eu queria levantar hoje, né? Quando Noé, ele levantou um altar a Deus, isso está em Gênesis 8:20. Noé passou aí um filme que não contou muito bem da história, mas contou aí a história, levou muita gente a procurar a história de Noé. E no Monte Ararat, onde a palavra de Deus fala em que a arca ficou, o barco ficou, tem mesmo lá dentro, já teve uma escavação, que é muito perigoso, porque o Monte Ararat ele é cheio de neve, ele pode se mover, mas procurem no YouTube, no Google, que uma expedição encontrou mesmo partes dentro da montanha de um barco, né? Que essa história é muito louca, mas existiu. E Noé, quando ele foi guardado por
Deus, a família dele foi guardada, ele viu as águas descendo, ele foi, nesse tempo que a terra passou difícil, em que a humanidade estava sendo extinguida, muito mal estava, que eu acredito que não é diferente de como nós estamos, né? Muito mal estava na terra, e aí então Deus viu que Noé tinha um coração íntegro, chamou Noé para um projeto mirabolante, tão detalhista, porque o nosso Deus é cheio de detalhes. Quando Deus formou eu e você, Ele formou nos detalhes. Sabia? Deus é cheio de detalhes. Ele deu a dimensão da arca. Para Davi, Ele deu a dimensão do templo, de como deveria ser a coluna, ornada direitinho. Imaginem quando Ele nos fez. Quando você foi formado no ventre da tua mãe. Deus, Ele pensou em cada aspecto. Você é amado por Deus, viu? E projetado por Ele. Aí, Noé, quando saiu da arca, que viu que ele foi salvo, ele ergueu um altar ao Senhor, como diz aí em Gênesis 8:20. Vamos ler? Graças a Deus, estou com essa Bíblia aqui com a letra imensa. Mesmo assim já está ficando difícil. Está aí na tela. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Glória a Deus. Porque Noé, ele construiu um altar, ele limpou a terra, pegou pedras, colocou ali e ofereceu, porque o que ele tinha para oferecer a Deus, Deus, eu tenho esse alimento, eu tenho essas aves, esse animal para te oferecer. Foi assim que ele pensou, eu estou oferecendo aquilo que é meu de melhor aqui. E ofereceu diante de Deus, e Deus se agradou. Se agradou daqueles animais, ele se agradou, foi do coração de Noé. E ele aceitou. E como ele aceitou aquela adoração de Noé naquele altar, então Deus fez uma aliança. Deus fez uma promessa. Deus, por conta de Noé, Deus falou: olha, eu não vou mais destruir. Porque se fosse para Deus destruir, Deus já tinha fulminado a gente. É ou não é? Se naquela época as pessoas eram ruins de coração, quanto mais agora, que nós temos visto e ouvido tantas coisas ruins. Mas Deus prometeu: eu não vou mais destruir. Não vou, por conta daquele oferecimento que Noé fez. Noé mudou a nossa história, porque ele ofereceu diante de Deus um altar em gratidão, em louvor, em adoração, porque adoração não é só quando nós cantamos aqui. Adoração é quando dia a dia eu reconheço que Deus é Deus, e foi isso que Noé fez. Eu estou te reconhecendo, Deus. E depois, Deus ainda fez outra aliança com Noé, logo depois, que a gente pode ver em Gênesis 9:12, quando Deus falou assim, e Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Nós somos gerações futuras? Amém. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Glória a Deus. Noé fez um altar, adorou o Senhor, agradeceu, e Deus falou: olha, não vou mais destruir, e ainda vou deixar. Para não ter sinal, eu vou deixar. Olha, toda vez que vocês verem o arco-íris, não é para se lembrar da aliança LGBT. É para se lembrar, quando vocês verem o arco-íris,
de que Deus está olhando para o arco-íris e está se lembrando de que tem uma aliança que fez lá em Noé, mas que nos atingiu até os dias de hoje. Glória a Deus. Quando você ver um arco-íris, saiba que Deus está se lembrando que Ele tem uma aliança conosco. Amém? Amém, amados? Amém. E essa aliança, depois, através de Jesus, foi revelada a nós. Porque nós só fazemos parte dessa aliança porque nós somos a geração de Noé em Jesus. Amém? Nós somos a geração de Noé. Na nossa genealogia não tem Noé, pode não ter Noé. Mas em Jesus nós somos inseridos nessa aliança de não destruição. Amém? E ainda vimos a semana passada que por conta do sangue de Jesus nós não seremos visitados pela morte. Amém? A morte espiritual, a morte eterna, porque a aliança que Deus tem, que fez com Noé, é que era uma aliança eterna. Ele falou eterna, entre Deus e todos os seres vivos. Porque quando nós fazemos um altar ao Senhor, a bênção não vai atingir somente você, vai atingir quem está ao seu lado, vai atingir, quem sabe, um povo. Meus amados, no começo desse ano, eu vou voltar de novo, Deus fez uma aliança conosco, uma promessa. Ele fez essa promessa aqui, eu não sei em quantos outros lugares Ele fez, mas Ele fez aqui. Mas a promessa que Ele fez aqui, abençoou só a quem está aqui, sobre a aposentadoria? Não. Abençoou quantas pessoas? Várias pessoas que precisavam ser beneficiadas com a lei da aposentadoria. Mas Deus já tinha nos falado, até junho a lei mudaria. Isso me deu entusiasmo que vocês nem queiram saber. A pessoa que já é entusiasmada, pronto. Porque, se Deus mudou a lei federal, se Deus prometeu pra gente que somos tão falhos, né? A gente falha tanto, a gente peca tanto, o Senhor tem tanta misericórdia. Se Ele prometeu, porque a gente se reuniu em oração, Deus falou, olha, orem e clamem, porque até junho eu vou mudar uma lei, a lei da aposentadoria, para beneficiar pessoas. Eu sei que eu fui beneficiada, e eu sei que essa lei não mudou só por minha causa, mas mudou por várias pessoas que estavam clamando e precisavam serem beneficiados. Amém? E tem outro aí para sair, né? Que Deus prometeu para nós que vai levantar alguém nesse país, que vai levar as pessoas a buscarem a Deus. Então nós precisamos clamar ao Senhor. Amém? Para que o coração dessa pessoa não se corrompa. Quem tem orado por isso? Amém, amados? Nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus nos fala. Precisamos nos lembrar das promessas que Deus nos deu. E fora isso, muitas outras coisas que Ele tem prometido e há de fazer. Mas é preciso que haja um altar em nosso coração. Um altar em nossas vidas. Mas como? Além de Noé, outro também logo depois, Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão também. Olha, Abraão, sai da onde você está, sai do meio da tua terra. E tem sempre esse chamado, né? Sai. Porque muitas vezes nós estamos apegados às nossas coisas, tão apegados. Quando Deus tirou, nós vimos na semana passada que Deus tirou o povo do Egito. E quando Deus tirou o povo do Egito foi de repente. Não deu tempo deles levarem nada. Lembram-se disso? Não deu tempo. Tinha que ficar para trás, porque muitas vezes a gente quer ficar olhando e se lamentando. Esse tempo eu fui escravo, esse tempo eu sofri, esse tempo a gente quer guardar os amuletos, né, para ficar, eu sofri tanto. Mas eles saíram de mãos vazias? Não. Eles saíram enriquecidos por quê? Quem lembra? Tudo que eles pediam aos egípcios, os egípcios davam. Eles saíram com a provisão multiplicada, sei lá quanto, porque eles saíram de lá muito ricos. De tudo que o egípcio deu, mas deles mesmo, não levaram, não deu tempo. Porque nós precisamos também, muitas vezes, deixar de coisas que estão nos prendendo, que nos faz lembrar do passado. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos olhar para frente, para o alto, que é da onde nos vem o socorro, e para que nós não tenhamos espírito de retrocesso. Mas precisamos de ter um espírito de ousadia. Amém? Não de retrocesso. Eu vou voltar para as minhas coisas. Então, é tempo de nós prepararmos o terreno para fazermos o altar do Senhor.
Porque Ele quer se revelar muito mais, meus amados. É tanto que Ele quer se revelar. E se você está aqui hoje, porque Ele tem algo para revelar para a sua vida. Amém? Ele já nos revelou em Jesus a salvação. Mas tem muito mais para que você tenha vida abundância nesta terra. E você reconheça. E aqueles que estão ao seu redor saibam que Deus realiza nos dias de hoje. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E Abraão, então, Deus falou, sai, vai para a terra onde eu estou mandando, porque eu vou dar essa terra para você. E Abraão foi. Chegou lá na terra, os cananeus. E Deus falou para Abraão, olha, vai de ponta a ponta. Vai de ponta a ponta. Abraão poderia falar, Deus está de brincadeira comigo, né? Ele vai me dar essa terra que está povoada, ainda manda eu andar de ponta a ponta. Está de brincadeira, Deus? O que é isso? Mas ele chegou numa ponta e fez um altar. Porque Abraão estava começando a conhecer Deus. Mas ele já tinha também um coração grato. Ele já tinha um coração de que confiava. Se Deus falou que é para eu sair, que Ele vai me dar essa terra, eu vou acreditar. Ainda que a terra esteja habitada, eu vou acreditar. E ele ergueu um altar ao Senhor, crendo que Deus estava. Isso foi em Gênesis 12, eu não vou ler agora, eu vou ler daqui a pouco. Não precisa colocar agora na tela, mas em Gênesis 12, que fala quando Deus chamou Abraão e fez essa promessa. E aí, Abraão, em uma ponta, ele fez o altar. Ele atravessou a terra, chegou na outra ponta, fez outro altar. Porque ele falou, Deus, se o Senhor me deu, o primeiro altar ele fez e falou, olha, ao Deus que falou comigo, a Deus que se revelou para mim, a Deus que me tirou daquela terra e vai me dar essa terra. E quando chegou na outra ponta, eu vou fazer mais um altar, porque eu sei que Deus prometeu e Ele vai me dar. Porque a palavra do Senhor fala que aonde pisarmos as plantas dos nossos pés, Ele nos dará. Amém? Em herança. Amados, na sexta-feira, a minha gerente tirou quinta e sexta para... Era aniversário dela na sexta, ela tirou folga quinta e sexta. Então, quando ela saiu pegou a folga, só que aconteceu um problema super sério na quinta-feira. E aí a outra coordenadora, a minha chefe, que até veio aqui no Arraial, ela ligou para a nossa gerente que estava na praia. Olha, aconteceu isso. Aí ela falou, eu vou subir amanhã para essa reunião. E nós, não precisa, né? A outra coordenadora falou, não precisa, né? Não precisa vir. Ela, não, eu vou porque eu não vou deixar você sozinha. Você vai enfrentar os barões que tem lá no hospital. Chegou aí, a Flávia falou assim, olha, você vem, que aí a Valéria ora pela gente, pra gente ir pra reunião. E ela sempre faz isso, ela chama as pessoas, vem que a Valéria ora, tá? Eu tô lá. Aí ela falou assim pra mim, antes de nós, na sexta-feira, quando nós chegamos, a Flávia falou assim, Valéria, você está pronta para orar por mim, pela Marlene? Claro que estou. Então, nós vamos orar, eu estou pedindo para você orar, porque nós vamos ter uma reunião. E nessa reunião, a gente precisa resolver algumas coisas, que são coisas sérias, né? E aí, bom, então nós vamos orar. E nós oramos. Eu tinha me preparado, na quinta-feira à noite, eu me coloquei diante de Deus em oração, aí na sexta-feira nós oramos juntas e elas foram para essa reunião. Ao terminar a reunião, quando a Flávia chegou, a nossa gerente voltou para a praia, que ela só subiu para a reunião. Ela falou assim para mim, nossa, Valéria, o ambiente do qual, para onde elas foram, era outro. Porque sempre que elas chegam lá, o ambiente é aquele ambiente pesado, de várias resoluções, e elas ficaram assim, nossa, que coisa é essa? Deus está agindo nos dias de hoje mesmo, porque o ambiente era outro, as resoluções foram boas, foram coisa de Deus, mas porque é preciso que a gente tenha um altar em nós. É preciso que as pessoas sintam que Deus está com você, apesar das suas imperfeições, porque ali eu sou o que sou. Os Minions estão lá comigo também, né? Então eu sou o que sou. Mas o nosso Deus, que na verdade é o que é, Ele
Puxa, é verdade, né? Porque pode falar, nossa, essa daí é doida, né? Os Minions, 7, 8 Minions lá na minha mesa. E aí... Em casa. Quantos? Não vamos falar em casa. Mas o que nós temos visto é que no tempo difícil, Deus quer levantar um povo para realizar a vitória. Porque Ele quer se mostrar que Ele é Deus. Lembrando que o tempo difícil tem dia para acabar, desde que nós estejamos diante do nosso Deus. Desde que estejamos reunidos em comunidade. Porque quando nós estamos reunidos assim em comunidade, nós somos provados também. Porque nem sempre aquilo que um faz, o outro quer. Não é verdade? Quando nós estamos em comunidade, nós aprendemos a amar e a tolerar as pessoas como Cristo quer nos ensinar. Amém, amados? Seguir a ordem de um chefe que depois vai te pagar no final do mês é uma coisa. Estarmos numa comunidade como a nossa, vivendo com pessoas que nem sempre pensam como você, e é assim que é para ser. Porque a palavra de Deus diz que a igreja deve servir para nós sermos provados e aprovados. Então é um lugar em que nós seremos testados, sim. E devemos dar glória a Deus quando somos testados, porque o Senhor Deus quer nos aprovar, e a aprovação dele vem sempre com o fogo dele. O fogo que vem e aceita o sacrifício que nós estamos realizando para que a bênção dele possa se manifestar em nossas vidas. Então nós devemos sim ter um altar, mas aonde? Porque hoje em dia não precisa se estabelecer um altar como Abraão fez. Abraão pegou pedras, limpou o terreno, Noé também pegou pedras, elevou um altar, colocou ali o que eles tinham de melhor, era uma ovelha, era um cordeiro. Nós não precisamos fazer esse tipo de altar e oferecimento. Porque o Senhor Jesus já se levantou no monte e derramou o sangue dele para que a gente não precisa mais fazer sacrifício nenhum de animais. Porque o sangue do cordeiro humano, que foi Jesus, venceu todo e qualquer ritual que pudéssemos ou possamos fazer nos dias de hoje para nos elevar a Deus. É o Filho, a aliança que Deus tem conosco através do Filho. E por conta dessa aliança, nós somos bem-aventurados. Mas somos chamados, amados, a ter este altar aonde agora? É aqui? Esse altar onde eu estou aqui em cima? O nosso altar precisa ser em nosso coração. É aonde o Senhor Deus quer habitar. A habitação de Deus agora é em nosso coração. Mas este altar que eu preciso erguer, então, precisa ter a mesma visão de Noé, a gratidão, porque nós fomos resgatados da morte. Noé ergueu um altar porque tinha sido resgatado da morte. Eu e você que acreditamos em Jesus, tivemos um resgate da morte, e com o resgate da morte espiritual, nós temos muitas vitórias e também precisamos manifestar o poder de Deus. Porque a palavra do Senhor Jesus falou que aquele que crer em mim, obras maiores farás. Eu creio nisso, você crê nisso? Glória a Deus. A obra do Senhor não foi obra de salvação? Obra de cura, obra de amor, obra de perdão. Nós somos chamados a exercer esta obra para que o altar do Senhor se mantenha erguido em nossos corações. Amém? Amém. Ai, obrigada. Mas tem, muito obrigada. Ai, é demais, né, esse moço? Bom será quem encontrou ele, né? Feliz, bem-aventurada. Glória a Deus. Isso, menos. E precisamos também, meus amados, junto com Noé, glória a Deus, porque nós vencemos a morte. Glória a Deus, porque a morte da carne vai ser uma passagem para a vida eterna, para a vida que o Senhor já começou.
A eternidade já faz parte da nossa vida. Porque nós já podemos ter o reino de Deus, que é o reino de paz, é o reino de amor, é o reino de acreditar que nos tempos difíceis Ele vai trazer a provisão e tem trazido. E precisamos fazer como Abraão. Deus nos deu promessas. Na palavra dele é cheio de promessas e aqui Deus tem proferido promessas também. Então precisamos ter uma gratidão. Quando Ele faz a promessa e quando recebermos a promessa, um altar de gratidão. Ter no coração essa gratidão. Ter no coração o amor. Quando o Senhor visita o altar com o fogo dele, Ele visita, mas Ele faz uma separação com o fogo. Porque o fogo que a gente chama que é o fogo do Espírito Santo vem para trazer vida, mas também vem para arrancar aquilo que a gente precisa arrancar do nosso coração, que pode impedir a ação de Deus, ou impedir do cheiro suave, como o altar que Noé fez, chegue até Deus. Porque até as nossas orações chegam diante de Deus como um cheiro suave e agradável a Deus. Então nós precisamos deixar neste altar depositado aquilo que Deus colocou também Jesus colocou como mandamento. Qual foi o mandamento? Que isso levantou a ira. A ira de Deus quando o povo estava no Egito. E aí, Moisés subiu no monte. Quando voltou, o homem tinha colocado, os hebreus tinham feito um bezerro de ouro para adorar. E aí vieram a pedra dos 10 mandamentos. E depois Jesus, ele resumiu, ele falou, olha, amarás ao teu Deus com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. Esse entendimento faz tanta diferença em nossas vidas, porque Deus, ele não quer uma fé ignorante. Sabe o que é a fé ignorante? É a fé que só acredita no eis que eu te digo e não acredita na palavra do Senhor. O amarás a teu Deus com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento é para nós termos um amor de Deus com conhecimento. Eu só vou ter conhecimento se eu ler a palavra. Mas o amor só pode se manifestar em ação. Mas é com entendimento. Eu não posso, meus amados, vir somente à igreja, estou amando a Deus. Porque quando Abraão fez o altar, confiou em Deus, Deus ainda exigiu de Abraão, me dá o teu filho, o Senhor ainda usa, a quem amas. Me dá o teu filho a quem amas. Porque você precisa me amar além de tudo para que a promessa possa se cumprir. E esse amar além de tudo, quem é que está preparado para amar a Deus além de tudo? Se não for pelo Espírito Santo. Quem é que está preparado? Quem é que está preparado para amar a Deus acima do marido, acima da esposa, acima do filho, que é um amor que a gente tem, né? Pelo amor de Deus. Se precisar, né, a gente... Né, Neilson? Sua mãe te ama. Nossa! Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus acima dos filhos, acima de pai, acima de mãe, acima do trabalho, acima do carro, acima dos times, acima de tudo. E Deus não compartilha. Ama a Deus sobre todas as coisas. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, Ele vai te dar família. Ele vai te responder com o fogo do Espírito Santo para te ajudar a suportar todas as coisas. Ele vai te ajudar a amar também, porque logo vem o outro. Amar ao teu próximo como a si mesmo. Coisa dura. É fácil? É tão bonito falar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é isso, meus amados.
que o Espírito Santo quer renovar e restaurar em nossas vidas, em nosso altar. Este amor, o amor pelo próximo, que quando nós amamos um ao outro, Deus está se revelando através deste amor. E as pessoas serão chamadas, serão como um imã. Eu quero ir para este amor. Nossa, olha, são todos cheios de defeitos, mas se amam. Não é? Tem uma liga nessas entranhas, que é o amor de Deus. Só que este amor precisa ter ação. O amor a Deus precisa ter ação. Então, como que eu mostro que eu amo a Deus? Tendo esse altar. Eu fazendo sacrifícios, como o pastor mesmo falou hoje de manhã. Puxa, para sair da cama, a nossa cama nos dias assim abraça a gente, né? Nossa, como abraça. Mas a gente sai, a gente se reúne, a gente socorre uma pessoa que precisa. Isso é amar a Deus e amar o teu próximo, porque aquele que não ama, que não tem ação de amor, não ama. E nós hoje, o mundo está nos convidando a não amar, a corrermos para o nosso trabalho, a correr para cima e para baixo, a ter dinheiro, vou comprar carro, vou comprar. E cadê o amor de Deus que precisa se manifestar? Meus amados, o Espírito Santo de Deus se derramou sobre a igreja em Atos. E eles andavam em comunhão. Eles andavam juntos. Não tinham necessidade. Isso os hebreus ganharam. Isso também é uma bênção até do japonês. Porque japonês que vem para cá, ou que vai para o Japão e depois volta para cá, se ajudam. Não se ajudam? Marcinha? Se ajudam? É a bênção dos judeus. Porque eles se ajudam. Mas nós somos uma comunidade que precisamos também ajudar um ao outro. Amém. Seja em oração, seja em ir na casa fazer uma visita, fazer uma oração, ver uma necessidade. Vocês sabem, meus amados, eu vou usar até a Sara e a Tahira, que teve uma vez que a Sara trouxe um perfume, e a Tahira estava na casa dela. É a Juliana, Tahira. E ela falou assim, ela estava assim, puxa, meu perfume acabou. Eu estou sem dinheiro. Então, puxa, o que é um perfume? Não é? Perfume a gente usa se quer, né? E ela estava, puxa, acabou, né? Mas Deus, né? Acabou, tá bom, né? Eu estou sem dinheiro. Ela chegou aqui na igreja, Deus tinha tocado no coração da Sara a trazer um perfume para a Juliana. Quando glória a Deus, quando a Sara fez isso, a Juliana se sentiu tão amada, um gesto tão pequeno. Ela sentiu uma necessidade que parecia nem tanto uma necessidade, mas ela se sentiu suprida. Amém. E nós somos chamados a isso, meus amados. E a Sara não fez isso porque ela está nadando em dinheiro. Ela fez isso porque foi obediente à voz do Espírito Santo. E Deus quer fazer no nosso meio muito mais. Deus quer suprir a minha e a sua necessidade, meus amados. Porque quando eu faço isso, Deus dá. Porque a palavra do Senhor fala. Ele fala para quando vivemos em comunhão. Eles tinham tudo em comum. Cheios de defeitos, porque a gente sabe dos discípulos, né? Brigaram, um foi, o outro voltou, depois voltou, uma bênção, porque são pessoas como nós, mas o amor do Senhor venceu, e no nosso altar, meus amados, não pode faltar este amor, porque Deus tem muito mais para revelar a nós, mas é preciso que o nosso altar esteja, o nosso coração limpo. Quem irá ao monte do Senhor? Aquele que tem mão limpa. Amém? E não precisamos temer. Erguer um altar é ter um coração então íntegro diante de Deus, como não é ter. É ter gratidão por tudo que Deus tem feito e prometido que Ele fará, como Abraão fez.
Acredite, empenhe-se em acreditar como fez Abraão e não se importou pelo fato da terra prometida estar habitada. Quem tem um caso aqui que tem uma promessa do Senhor e que parece que está sendo habitado pelos cananeus como estava? Os prazos, muitas vezes, que nós temos ou que dão para a gente, parece coisa grande, que nós não vamos conseguir vencer. Mas não tire do teu coração a gratidão e a visão de que, ainda que a terra esteja habitada, fiel é aquele que prometeu. Amém? Fiel é Deus que prometeu a bênção sobre a tua vida. Não tenha outros deuses em seu coração. Não tenha. Isso é abominável ao Senhor. Não tenha outros deuses. Não compartilhe com outros deuses. Compartilhe com Deus. Você está pronto a amá-lo com entendimento. Não é na ignorância. É com entendimento. É com a palavra do Senhor. É amando. Amar com entendimento é amar vivendo o que a palavra está dizendo. Quem está pronto a receber desse amor do Senhor no seu altar? Vamos ficar em pé. Peça para que o Espírito Santo, a palavra de Deus, que o Espírito do homem é aquele que conhece os pensamentos. Mas é importante que o Espírito Santo faça sonde em nosso coração nesta manhã. Alegre-se, porque se você está aqui é porque Deus tem algo para revelar ainda mais. Não temas. Não tenham medo de quem está na terra prometida, habitando, porque Deus prometeu, Deus assim fará, foi assim com Abraão. E Deus deu de uma forma milagrosa. Deus deu Isaac para habitar na terra. Deus tirou os cananeus daquele lugar. Demoraram anos, porque existe tempo para todas as coisas. Mas fiel é aquele que prometeu. Fiel é Deus que promete e cumpre. Esteja preparado a receber de Deus esse amor. Eu ainda quero ousar mais. Peça para que Deus coloque alguém para você abençoar. Amém? Amém? Peça para que Deus coloque alguém no teu coração para você manifestar o amor dele. E manifeste. Seja aqui dentro da igreja, seja no teu trabalho. Deus está mudando a história do meu trabalho. Porque quando Deus tem uma promessa na tua vida, Ele muda a história no teu trabalho. Ele muda a história da tua família. Ele mudou a história de Noé, mudou a nossa história, que somos a geração dele. Deus muda a história, não tenha medo. O pastor começou a falar aqui pela manhã, consagre. Ida ao altar é ida de consagrar a sua vida. Consagrar o teu coração e deixar o amor do Senhor se manifestar. Quando cumprirmos esses desafios, estaremos prontos a permitir, Deus, vem com o teu fogo. Amados, 1 João 4:7. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aleluia. Aquele que ama é nascido de Deus. Sim. E conhece a Deus. Aleluia. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós. Se amarmos uns aos outros, Deus permanecerá em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito.
E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isto é levar no altar. Glória a Deus. Confesse publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que permanecer no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aleluia. Amém, amados? Amém. Permita que o amor de Deus nos aperfeiçoe. Porque quando amamos, nós amamos com as qualidades e com os defeitos. Quando amamos, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Amém? Feche teus olhos. A palavra do Senhor fala que quando permanecemos nele, nós precisamos publicamente dizer que ele é Senhor. Ele é Senhor, ele é Filho de Deus e ele é Salvador. Não seja um 007. Não se esconda disso. Mas quando você se coloca na posição que você seja um altar vivo em sacrifício ao Senhor, em sacrifício de amor, porque amar custa. Temos medo de amar porque sabemos que quando nos amamos, nós nos abrimos às pessoas, as pessoas podem nos ferir. Mas nisso é aperfeiçoado o amor de Deus. Toda vez que pecamos, nós ferimos a Deus. Mas nós não podemos ser feridos de forma alguma. Não sejamos arrogantes, meus amados. Deixa Deus te aperfeiçoar nesta manhã. Coloque alguém no teu coração para você abençoar. Deus vai te mostrar como. Às vezes é dando um livro, às vezes é ajudando financeiramente, às vezes é dando presente. Mas você vai falar: olha, Deus está me desafiando a te amar. E Ele quer se revelar a você. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Ajude-nos a erguer um altar em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um altar vivo, em sacrifício ao Senhor. E que o fogo do Teu Espírito Santo possa descer e queimar, Senhor, esse sacrifício. Queimar aquilo em nossos corações que não vem de Ti. Seja o egoísmo, a desconfiança, o medo. E que isso seja revertido em ousadia, em alegria, em paz, em perseverança, Senhor. Ajuda-nos, envolve-nos com Teu amor. Pai, nós sabemos que o Senhor nos criou com tantos detalhes. Isso é coisa tão maravilhosa. Isso deve mexer com a nossa estima. O Senhor me criou e criou a cada um que aqui está com tantos detalhes, porque o Senhor é um Deus estrategista. O Senhor é um Deus de detalhes. Para que nós possamos hoje erguer um altar de gratidão. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra. Floresce o Teu amor sobre nós. E que não tenhamos nenhum Deus que compartilhe, em nome de Jesus, o amor. Que o nosso amor esteja manifesto em Ti e o do Senhor em nós. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que nos trouxe essa revelação do Pai, de que o Senhor é amor. Obrigado, Deus, porque através da Tua santidade, o Senhor já habita em nós e nós já temos essa eternidade, parte dessa eternidade em nós. Deus, muito obrigado, que nesta semana nós sabemos que nós iremos semear amor e também receberemos deste amor do Senhor. Amém. Nós semearemos cuidado e receberemos do Senhor o cuidado que vem de Ti. Cuida de cada um que aqui está, Senhor. Pai, que nada nos desvie de realizar um altar a Ti.
Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas nessa semana. E como já começamos nesse culto, já consagramos tudo ao Senhor. Então, que nenhuma preocupação, Senhor, venha tirar a alegria de sermos amados pelo Senhor, de termos a revelação real do Teu amor e da Tua vida em nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Ajude-nos a erguer um altar em nosso coração.